Hoje eu quero compartilhar com você o assunto como silenciar a mente e ouvir a sua verdadeira essência. Primeiro eu queria falar sobre o que bloqueia a nossa essência, né, de se manifestar, de nos instruir, de falar conosco com uma palavra de sabedoria. Então eu quero primeiramente, antes de falar como silenciar a mente, falar quais são basicamente os bloqueios. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um comentário, deixe a sua pergunta, deixe também aí o seu like. Vamos começar então falando um pouco sobre o que bloqueia a consciência de se manifestar. Eu quero lembrar aqui que a consciência, né, o ser, ele sempre está se manifestando, mas são os bloqueios que nos impedem de perceber essa voz que sempre está instruindo, está orientando, está direcionando nós a fazermos aquilo que é bom para a nossa evolução. Um dos bloqueios que eu falei em outro vídeo é o julgamento. Esse julgamento vem com crítica, vem com condenação. O julgamento ele sempre chega de mansinho, ele chega como quem não quer nada. A gente ouve algo e acreditamos que aquilo é algo da mais sabedoria possível. Só que não é. É, na verdade, o ego se manifestando. E a gente acredita, às vezes, que é a consciência. Quando é o ego ou um julgamento, a gente acaba perdendo a oportunidade de ouvir a consciência, ouvir aquela palavra realmente de sabedoria. Quando eu julgo alguém, alguma situação ou algo, eu, na verdade, eu estou me sobrepondo à consciência. Então, quando eu digo que eu estou entregue à consciência, ao ser, e eu acabo sobrepondo alguma coisa que, na realidade, é o ego se manifestando, eu não ouço a voz da consciência, da essência, com clareza. Qual é a diferença básica, como eu falo, da consciência e do ego falando, se manifestando? É que o ego ele sempre tem um padrão, ele padroniza para tudo. Então, quando ele fala A para tudo. Então, é sempre uma crítica, sempre é uma crença, é um dogma, é uma ideia, sempre é algo que vai fazer com que você não consiga realizar aquilo que você deseja, que é a intenção da consciência que você crie, que você faça. Mas o ego sempre vai te colocar para não colocar aquilo em prática. Muitas vezes vem como: eu não consigo fazer isso, eu não sei fazer isso direito, eu sou um burro. Então, esse julgamento de si mesmo faz com que você não ouça a sua verdadeira essência, a sua consciência. Uma Um julgamento que sempre paralisa a consciência é esse. Eu não posso, eu não consigo. Por quê? A consciência diz para você fazer algo. Se você colocar o ego sobreposto, ele vai dizer que você não pode, que você não consegue. Então, isso é algo muito que as pessoas muito fazem. Então, o julgamento é algo que não é legal a gente estar colocando ele em prática. Quando você começa a colocar isso em prática, de não julgar, criticar e condenar, ou seja, o ego ele vai baixar a sua bola, como se diz no cotidiano, e a essência vai poder estar em primeiro lugar. É como Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu deixo a consciência em primeiro lugar, fazer o que deve ser feito, o que precisa ser feito, então as demais coisas serão acrescentadas. O quê? Tudo aquilo que você intenciona. Quando eu digo você intenciona, eu estou dizendo a consciência, porque você é consciência. Então, primeira coisa é o bloqueio, é o julgamento. Quando você para de julgar, criticar e condenar com tanta força, a consciência então começa a se manifestar. Então, você silencia a mente
A mente é barra pensamento barra ego. Você só vai ter pensamentos da consciência, porque os pensamentos da consciência são de sabedoria, não são padronizados. Porém, os pensamentos que são do ego, eles são conceituais, são ideológicos, são dogmáticos. E isso vai acabar, né, se você coloca isso em prática, vai acabar não deixando você ouvir a sua verdadeira essência. Isso é apenas um bloqueio que realmente todos nós passamos por isso em determinado momento. Uns estão fazendo isso de forma muito intensa, outros que estão no caminho do despertar estão diminuindo e estão percebendo os vislumbres da consciência se manifestando. Uma das coisas que ajudam e muito a silenciar a mente é a meditação. Você sentar, acalmar os pensamentos, ficar em silêncio consigo mesmo, consigo mesma. Tudo isso auxilia você a que todos esses pensamentos egóicos não se sobreponham à consciência, que é o ser em você. Então, para você silenciar a mente, primeiro, tire esses bloqueios, né, que é um dos que tem, existem N bloqueios, mas esse é um que é muito importante e realmente as pessoas acabam fazendo isso. Tirando esse bloqueio, você começa a perceber a consciência se manifestando. Como é que eu consigo perceber? Com a meditação em silêncio, a meditação com áudio, a meditação no momento presente. Você começa a perceber um vácuo, que é a vacuidade do ser. É um espaço. E a sabedoria, você consegue perceber ela chegando nesse espaço. É muito interessante que ela chega, você consegue visualizá-la, ela chegando na corrente de pensamentos, aqueles pensamentos que têm espaço. Você consegue visualizar e você consegue ouvir realmente a sua consciência falando através de você. Então, se você estiver entregue, você acaba verbalizando, fazendo algo. Quando eu digo você está falando, você está verbalizando, você está fazendo, é você pessoa, que é a pessoa é que faz, a pessoa é que coloca as coisas em prática, certo? Então, isso é muito importante. Quando você percebe esse fluxo de pensamentos da consciência, tudo que vai sair por esse ponto vai ser o quê? A sabedoria divina. Sabedoria em falar com as pessoas, sabedoria em falar com aquele cliente que você tem, por exemplo, um terapeuta, um mentor, uma pessoa que trabalha na área de, muitas vezes no profissional, como por exemplo, vai fazer uma reunião, vai ter palavras que vai sair com sabedoria, se você permitir que a consciência fale. Porém, nessas horas, muitas vezes o ego se sobrepõe e quer ter aquele conhecimento expresso e etc. Mas, lembre-se, a consciência pode se utilizar desse conhecimento de forma sábia, não de forma padronizada. Porque quando é no automático, muitas vezes aquilo que você fala, faz, não é para aquele momento, não é para aquela pessoa naquele momento, e aí perdemos a oportunidade de fechar negócios, perdemos a oportunidade de auxiliarmos uma pessoa, se você é terapeuta, se você mentora pessoas. Em uma reunião, você perde a oportunidade de fechar ali uma reunião com sucesso, em várias áreas da vida, se você permite que a consciência fale através de você. Então, como silenciar a mente? Meditação, ficar no estado presente, não permitindo julgamentos, críticas, enfim, existem várias maneiras de se fazer isso, mas essa é uma que eu sempre faço e sempre eu percebo esses vislumbres da consciência se manifestando com muita tranquilidade, com muita paz, com muita alegria, e a gente consegue ter esses vislumbres que são apenas uma, uma maneira de a consciência
se manifestar através de nós. Com isso, então, você consegue aí ter esse, vamos colocar assim, essa verdadeira essência se manifestando através de você. Então, por isso, sempre faça uma meditação, fique no momento presente, nunca realmente, nunca procure, nunca dar uma resposta de maneira rápida, sempre procure ter um lance de pensamento antes, uma espera, porque a consciência vai se manifestar de uma forma muito mais poderosa e amorosa, tá certo? Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um comentário, deixe a sua pergunta, deixe um like. E como eu sempre falo, vou deixar aqui 3 links aí para você olhar. Tem aí uma consultoria mais estratégica para que a gente possa conversar de maneira mais tranquila, alguma pergunta. Tem também os meus 2 e-books, mais um treinamento, você também olhe. E também um grupo no WhatsApp, se você gosta de falar sobre esse assunto. Sinta-se à vontade. O meu forte abraço e até mais.